Hoje a gente vai falar de um livro que vem com muito mistério, com muito plot twist, uma mistura de suspense, arte, mistério viciante. Esse livro é Desenhos Ocultos, do Jason Reculak. Finalmente veio aí esse livro que eu estou devendo aí para alguns seguidores aqui do canal, alguns inscritos que estão me cobrando. E esse livro eu tô para ler desde o início do ano passado, eu acho, e só fui postergando e veio para 2025 e chegou aí finalmente o Desenhos Ocultos do Jason Reculak. Esse livro, gente, se você for olhar aí as resenhas, as críticas são sempre altas, tá? Quando eu fui procurar, eu vi que tinha muitas pessoas com as avaliações de 4, 5 estrelas, a maioria 5 estrelas, tá? Mas, o que eu achei? Quantas estrelas eu vou dar para esse livro? Você vai descobrir no final deste vídeo. O vídeo ele vai ficar até a metade com uma resenha sem spoilers, tá bom? E da metade em diante vou trazer aí as coisas que eu achei, vou trazer spoilers, aí essa parte do vídeo, se você não leu, você pula, e eu vou trazer mais para pessoas que leram, para saber melhor, para conversar melhor, enfim, tem gente que quer saber, eu mesmo procuro no YouTube algumas pessoas aí, o que elas acharam do livro, para ver o que eu achei, não é loucura, sabe? Vamos lá, não é o primeiro livro dele aqui no Brasil, tá? Ele tem um livro chamado Fortaleza Impossível. Esse livro ele virou adaptação para Netflix. Eu não sei se já existe no catálogo da Netflix ou vai virar, mas tem esse livro aqui no Brasil, se chama Fortaleza Impossível. O Jason, ele é um cara que ele já lida bastante com editora. Ele já trabalhou em editora, ele era editor, né? E nessa editora que ele trabalhou há tempos atrás, lá nos Estados Unidos, foi a mesma que lançou aí o Orfanato da Senhora Peregrine para Crianças Peculiares. Esse livro talvez você já deve conhecer. Então ele ajudou aí no lançamento desse livro. E aí ele ficou independente, saiu da editora e começou a escrever os próprios livros dele. Tem outros aí também que não chegaram no Brasil, mas os dois são esses aí. E o segundo é esse que veio pela Intrínseca, que... Opinião minha, essa capa, ela não é bonita, gente. Opinião minha, tá? Embora fale sobre esses desenhos, né? Que o livro é exatamente sobre isso, mas a capa poderia ser um pouquinho melhor, né? Convenhamos, afinal, vou colocar aqui a capa original lá de fora, como que ela é. Pra mim, ela chama muito mais atenção. E ela também, não só esse aqui, claro, esse aqui tem a ver com a história, mostra realmente o que acontece na história, mas eu prefiro a capa original lá de fora, tá? Prefiro muito mais, que também quer dizer muitas coisas nessa história. A diagramação, ela é muito boa, ela é a padrão, a textura ela é um pouco grossa, assim, sabe, bem áspera, e a impressão é isso, que é como se fosse um desenho mesmo, até porque tem um manchadinho aqui, enfim, já trouxe bastante detalhes para você, mas vamos ao que interessa, sobre o que fala esse livro, sobre a Mallory, que é uma garota de 21 anos, e ela é uma pessoa que passou por um problema com drogas, né? Ela tem um histórico aí de reabilitação, ela tá sendo reinserida na sociedade depois de ter passado por esses problemas. E aí ela arruma um emprego numa casa como babá para cuidar de uma criança chamada Ted. Essa criança, ela é bem artística, assim, sabe? É uma criança muito fofa, tem 5 anos de idade, e aí gosta muito de desenhar, tá sempre desenhando, né? E os pais, eles são pais ricos, tá bom? E eles moram num bairro também de gente rica, porém não muito movimentado, numa cidade mais, tipo, interior. A mãe, ela é mais cuidadosa, a mãe mais atenciosa, o pai já é aquele cara mais brutamonte, mais velho, mais sério. Então, essa é a apresentação que o livro traz pra gente logo de início. E a Mallory, ela tem muitas questões por conta dessa coisa de estar sendo reinserida na sociedade. Então, ela tem medo das pessoas, outras pessoas ficarem sabendo dela ter se envolvido com drogas, dela ter tido overdose, dela não conseguir emprego, e finalmente ela consegue ali, mas essa família sabe que ela já passou por isso, mesmo assim coloca ela ali, emprega ela. Até as primeiras 100 páginas,
Eu achei que eu tava lendo o livro da Empregada. Se você não conhece, A Empregada da Freida McFadden é praticamente essa mesma premissa. A Mallory, ela acaba cuidando dessa criança, do Ted, e aí ela acaba tendo muito amor, muito carinho por essa criança. Ela também vive harmoniosamente bem ali com os pais, né? Aí ela mora ali, tem um chalezinho na casa, nos fundos da casa em que ela vive. Ela não fica dentro da casa deles, ela fica morando nesse chalé. E aí os dias vão passando, ela vai conhecendo melhor a criança, ela vai conhecendo melhor os pais. E o curioso é que os pais, eles, principalmente a mãe, né, eles não têm religião, eles são ateus, praticamente isso. Então eles nem gostam que a Mallory fale coisas do tipo com a criança. Então eles deixam bem claro essa questão de religião, que não pode conversar ali na casa. E a relação dela com o Ted é super de boa, ela cria um amor intenso pela criança, ela acompanha ali, ela percebe que o Ted, ele desenha muito, ele gosta muito de desenhar. Desde o primeiro dia que ela foi fazer a entrevista, ela vê os desenhos, até que certo momento o desenho dele começa a mudar bastante, e de desenhos assim, de criancinhas que são mãos de palitinhos e pés assim, começam a ficar mais elaborados os desenhos, né? E os desenhos começam a trazer umas mensagens meio macabras. Ela começa a ver que alguns elementos começam a surgir naquele desenho que é para chamar a atenção de qualquer pessoa que cria uma criança, né? Então ali ela começa a ficar cada vez mais intrigada, então ela junta alguns desenhos da criança. Tem algum momento ali que os pais não gostam dessa coisa, dela ficar intrigada com os desenhos da criança, tanto que eles jogam fora os papéis, né, os desenhos, e aí ela vai até o lixo, procura esses desenhos para encontrar mais coisas, e aí vira um momento de investigação. Ela começa a juntar os desenhos e colecionar e entender, gente, por que essa criança tá desenhando esse tipo de coisa? Não é normal. Realmente, se você parar para ver, numa escola, por exemplo, quando o aluno ele começa a fazer desenhos com elementos muito, muito suspeitos, misteriosos, macabros, violentos, os pais são chamados. Isso aí é normal, tá? Isso é muito comum, até porque a escola realmente tem que fazer isso. Então, ela vê exatamente esse tipo de coisa, ela chega a alertar os pais, mas os pais meio que não dão credibilidade nenhuma. Ali naquela vizinhança tem uma outra senhora que mora ali perto. Aí começam as coisas a caminharem para outros lugares, tá? Essa senhora também, ela é espírita, então ela é muito atenta a coisas sobre espírito e tal. E aí eles conversam muito sobre isso com ela. No caso, a Mallory, né? E aí, no meio dessa história, no meio desse conhecimento de uma outra, entra também um tabuleiro Ouija. Esse tabuleiro Ouija, ele acaba trazendo bastante coisas, situações nessa história que vão tendo várias reviravoltas. O tempo acaba passando, né? E aí ela conhece um outro rapaz chamado Adrian, eles ficam super amigos, porém ele nem pode estar visitando tanto ela ali no chalé, porque o acordo ali pra ela estar trabalhando na casa, ela não pode receber nenhum tipo de visita. Então a vidinha dela é aquela ali mesmo, é a relação dela com a criança, é esse Adrian que ela conhece, e essa vizinha que vez ou outra troca informações com ela, meio que às escondidas. Então basicamente a história ela gira em torno disso que eu falei com você aí. Então tem momentos do livro que eu acabei me cansando, confesso. Eu cheguei a ficar uma semana sem ler porque eu já estava ficando cansado. Quando chega mais ou menos na página 150, você já começa a ficar cansado, porque acaba ficando maçante. Eu fiquei cansado, de verdade. Teve gente que devorou o livro muito rápido, teve gente que ficou muito, assim, presa à história, mas comigo não funcionou tanto. Então esse foi um dos problemas ali que eu vi que não precisava ter, tipo, o livro não precisa ter 380 páginas, quase 400 páginas. Sendo que praticamente 100 parece que enche linguiça. Mas ainda assim, engolindo página a página, você acaba relevando esse tipo de coisa. Até que, quando faltam umas 50 páginas para o livro acabar, aí as coisas começam a degringolar e caminhar para um sentido de que tá acabando, graças a Deus, e as coisas estão sendo reveladas. Então, as coisas começam a ser reveladas para você em doses homeopáticas, mas em algum momento, num susto, vem um plot twist, no outro susto vem outro plot twist, e quando você vê, você é assim, metralhado por plot twist. Isso é ruim? Não é, não acho. Eu gosto de plot twist. Eu vi gente comentando que foi um pouco exagerado a quantidade de plot. Eu não achei, eu achei legal. Só que existe um único plot específico nessa história que eu não engoli. Não é que eu não engoli, eu achei
eu achei um pouco apelativo, sabe? Você vai saber no final do vídeo porque eu vou contar os detalhes com spoiler. Os plots são previsíveis. Existem coisas que são previsíveis ali que você acaba, tá explicado porque, eu já sabia. Tem coisa logo do início que já começa a te entregar, principalmente se você já leu A Empregada, porque, né, te leva ali pro mesmo caminho logo no início. Foi bom o plot, porque não ficou aquele marasmo, foram as 100 páginas bem cansativas e os plots vieram aí pra me acordar, pra me sacudir um pouco. Mas algumas motivações ali me deixaram muito pensando. Enfim, isso que eu não gostei. Então esses foram os pontos aí que eu não curti, mas não é um livro que eu não recomendo ler. É um livro que eu recomendo, até porque cada um tem um gosto. É um livro que tem uma premissa básica, tá? Básica, não é nada genial. Você já deve ter visto isso em vários filmes e em outros livros também, como eu mencionei aqui, A Empregada. Mas o desenvolver ali, você se apega um pouco à personagem. A Mallory é uma personagem muito bem desenvolvida. O autor, ele sabe muito bem descrever ali toda a história dela. Você entende por que ela teve o problema com drogas no passado, mas aí depois ele consegue te convencer a ficar do lado daquela personagem e entender, até porque logo no meio do livro ele explica o porquê de toda a situação ali dela ter ficado viciada em drogas. A personagem, a construção do personagem, o início meio assim, vale a pena ler mesmo assim. O desenvolver da história, achei, sim, enrolado. E mais pra frente, tenho trocentos plots ali que não acho desnecessário, mas um dos plots eu fiquei questionando muito, que é o principal de todos. Dado tudo isso que eu falei pra você, eu dei minhas 3,5 estrelas a esse livro, mas isso não quer dizer que é ruim, tá bom, gente? É porque eu coloquei alguns critérios ali, não foi um livro que mexeu muito comigo, não foi um livro que me fez devorar a história inteira, não foi um livro que eu falei, nossa, que genial, mesmo com todos esses plots, tá bom? Então é uma opinião que eu dei sobre esse livro, espero que você respeite, se você já leu, tá? Porque o povo não respeita a nossa opinião, cada um lê, dá a nota que quer, tá bom? Bom, agora eu vou começar a dar spoiler e eu vou dizer exatamente alguns pontos aí específicos sobre a história, então se você não leu ainda, eu agradeço ter ficado até aqui, se inscreve no canal se você não é inscrito e também curte o vídeo, tá bom? E aqui embaixo tem outros links importantes aí. Bom, agora eu vou explicar por que eu dei as 3,5 estrelas. Existem algumas questões ali que não me compraram muito, sabe? Principalmente ali, logo de início, como foi a motivação ali, né, da Mallory ter sido envolvida com drogas. Aí eu já fiquei, como eu disse, né? Ai, nossa, que clichê, né? Com o tempo você acaba descobrindo que ela teve uma vida super incrível ali antes de tudo, um passado incrível antes de tudo, que ela era uma menina atleta, ela era uma menina muito esforçada, ela gostava muito de correr, e aí ela teve um acidente, ela sofreu um acidente, teve um problema muito sério no cóccix, e aí ela teve que tratar isso, e o tempo passava e a dor não passava. Eu sei muito bem o que é isso, porque eu já tive um problema sério na coluna. Quem acompanha os vlogs aqui de 2023 acompanhou esse processo. Eu levei meses, no mínimo 6 meses para parar de sentir dor. Sério, gente. Então, essa coisa de coluna eu super entendo. Então, e eu entendo também porque teve uma época em que eu ia ao médico e os remédios não funcionavam para mim, para dor. Então, teve momento que o médico me indicava 5, 6 remédios para eu tomar ao mesmo tempo, para eu conseguir pelo menos dormir. Então ali eu comecei a entender melhor a Mallory, né? Tipo, entender melhor o que foi que aconteceu. Ela naquele problema ali, né, de coluna, do cóccix dela, ela acabou, os médicos passavam muitos remédios pra ela e ela acabou ficando muito viciada em remédio porque a dor não passava. Então ela tomava um remédio atrás do outro, até que eles não faziam muito efeito e aí ela partiu pra drogas mais pesadas e se envolver mais com tráfico de drogas pra poder conseguir esses aí pra passar a dor. Nem só pra passar a dor, eu acho que a dor já tinha passado, mas ela ficou viciada nos remédios. Então, dos remédios passaram pra outras coisas mais injetáveis, mais sérias. Então, aí eu falei, nossa, realmente, então não é só uma historinha, porque ela usava drogas no passado e é isso aí. Eu achei legal que o autor trouxe, assim, toda uma justificativa, todo um passado muito bem construído. Então, isso eu achei legal, sabe?
você acaba até acreditando em toda a situação e ficando do lado. É ali que tem alguns fatores que te faz ficar do lado da Mallory. Outra coisa também que eu não gostei muito foi a mistura de alguns elementos, gente, que, por exemplo, como eu falei, do tabuleiro Ouija. Cara, assim, o tabuleiro Ouija, a gente sabe o que é, acho que não preciso nem explicar o que é aqui, né? Mas ele virou um elemento que você fica assim, o livro ficou muito naquela coisa. É uma história real de algum crime, de alguma coisa que aconteceu assim muito séria, ou é uma história de sobrenatural, de fantasma? Até porque o fantasma começa a aparecer, né? E esse fantasma é ele que começa ali ter aquela comunicação com a criança, depois com a Mallory, os desenhos começam a ficar perfeitos ali por conta disso. E aí a história do Ouija vem também entrando no meio dessa história, junto com a vizinha. Então chegou uma hora que eu fiquei assim, nossa, é uma história sobre crime, é uma história sobre sobrenatural. Eu não sabia até que ponto ia isso, mas aí depois eu vi que são os dois. É um pouco de sobrenatural com um pouco de gente ruim, de gente má, né, que se envolve em crimes. Que é o caso dos pais do Ted, né? Que eles são pessoas realmente complicadas, ruins, e que não tem motivações nenhuma por terem feito o que fizeram. Que foi o quê? A criança, que se chama Ted, vivia com uma mãe, né? A mãe era pintora, que ia sempre para um bosque, uma floresta, uma praça, pintar quadros, e aí a mãe deixava a criança ali de 2 anos brincando sozinha. E aí esse casal, o casal principal da história, né, que contratou a Mallory, a mulher, que se chama Caroline, ela fica um pouco assim incomodada com a criança ficar sempre sozinha e a mãe não dá muita atenção, porque a mãe era uma pessoa que estava sempre ocupada com a pintura e deixava o celular com a criança, para a criança ficar no YouTube o tempo inteiro. E aí a Caroline, ela ficou muito incomodada com isso, ela achava um absurdo uma criança precisar de tanta atenção e a mãe não dá, e a criança ficar no celular o tempo inteiro. Até que, enfim, existe um atrito entre ela e a mãe ali, ela começa a perseguir bastante, e ela tem um atrito com essa mãe, e ela usa... No meio desse atrito, ela usa um taser, aquele negócio de choque, e dá nessa mulher, na mãe da criança. E aí, a mãe da criança tem um problema neural, então esse choque acaba afetando ela, e ela começa a se tremelicar, ela começa a se espumar pela boca, ela faz xixi na calça. Aí a Carolina, ela fica assustada, ela fica nervosa, aí ela faz o quê? Ela estrangula ali a mãe, e dá um jeito de enterrar ela ali mesmo. A criança estava ali no mesmo lugar. Esse é um dos plots que ela vai explicando, mas o plot principal que eu falei que eu não gostei é o fato da criança, o Ted, não ser o Ted, e sim ser a Ted. É uma menina. E aí eu fiquei, gente, por quê? Tudo bem, né? Eu entendi, assim, que a justificativa que a Caroline deu é porque, como era uma menina ali, e ela e o marido sequestraram essa criança, pra polícia não desconfiar de nada, eles rasparam a cabeça da menina, botaram roupas de menino na menina, fizeram a menina se comportar como um menino, mostrando desenhos, brinquedos, tudo que fosse de menino, pra ela viver aquilo como se fosse um menino. E aí a pergunta que me veio em mente, falei, gente, beleza, não adianta fazer isso, do nada você aparece com uma criança na sua casa, do nada ninguém desconfia, sabe? Nenhum vizinho vai desconfiar que apareceu uma criança na sua casa, você não ficou grávida. E aí foi perto de um momento em que uma mãe foi assassinada, enfim, assim, sabe, coisas como essa. E aí, pra eles botaram na cabeça de que a menina era um menino e que o menino tava satisfeito com aquela vida que tinha. Então aí que me pegou, eu falei, sério, não me convenceu tanto, entende? Achei que foi apelativo, mas pelo fato da justificativa, entende? Olha só o que causaram pra vida de uma criança de 2 anos até os 5 anos, ela achando que ela é um menino. Então, assim, são 3 anos que provavelmente essa criança nunca teve contato com nenhuma outra criança, né? Pra não imaginar que é uma menina e não um menino. Foi uma coisa muito forçada, minha opinião, tá? E aí, enfim, nisso tudo ela explica, e tudo isso que eu tô falando é a explicação da Caroline para a Mallory ali, que quando a Mallory decide sentar e falar com eles, que descobriu os desenhos, que tem uma mulher ali, um espírito que fica instigando a criança a desenhar aquelas coisas, que aqueles desenhos são avisos de algo que aconteceu no passado e que algo que pode acontecer, os pais, eles ficam assim, temerosos ao que pode acontecer, visto que a vizinha tinha falecido. E aí, no meio disso tudo ali,
é a própria Carolina, como eu falei, ela tem aquele monólogo pra explicar, né, todo o crime dela, porque, tipo, o criminoso tem que falar, ele tem que falar pra outra pessoa, ele não vai assumir a culpa, ele não vai, no julgamento, confessar tudo, ele vai falar pra outra vítima, enfim. Aí naquilo ali, ela e o marido tramitam, né, acabar com a vida da Mallory. Então eles agridem ela até o momento em que eles prendem ela no chalé, acorrentam ela, e ali começam a contar tudo o que foi que aconteceu. O marido acaba ficando do lado da Mallory, né, tentando fugir ali, aproveitando a Mallory. Aí vem um momento que ele começa a se declarar pra Mallory ali, depois, assim que ele liberta ela não entende nada, o cara tava planejando sair com a babá e a babá não tava nem pensando nisso. Tudo começa a se desmoronar ali logo depois que se explica. Resultado da história, a criança ela é levada embora, né? A Mallory vai viver a vida dela, os anos passam, ela escreve uma carta para essa criança. Essa criança, ela vive ali com seus 8, 9 anos já como uma menina, de novo, e não como um menino, porque ela se enxerga como uma menina de verdade. Então as coisas meio que se encaixam ali. E sobre os desenhos, gente, sobre os desenhos exatamente era o aviso ali da mulher, né, que tinha passado por tudo aquilo, que aquele foi um segredo, um crime na cidade, e que depois ficou uma coisa muito grande, virou assunto de podcast, e foi pra Wikipédia, virou assuntos de vídeo no YouTube, de true crime, enfim, muitas coisas aconteceram ali, e aí a Mallory explica isso através de uma carta. Bem, foi essa a história. Por isso que eu dei 3 estrelas e meia. Pelo fato de essas justificativas não terem me convencido. A demora também para as coisas se desenvolverem, né? Mais 100 páginas perdidas, já estava cansado. O monólogo da vilã, né? Que é a Caroline, que ela fica, sei lá, quantas páginas narrando tudo o que ela fez. E entre outras coisas ali. Então, o motivo principal mesmo é porque eu não me envolvi nessa história. Mas eu entendo que não é uma história ruim. Não é uma história ruim, dentre tantos outros suspense que a gente pega, que é muito café com leite. Ano passado mesmo, eu fiz resenha aqui de alguns suspense thrillers que eu não gostei mesmo, que eram, sim, café com leite. E esse aqui não acho tanto. Mas, enfim, estão aqui as minhas considerações. Agora eu quero saber o que você achou desse livro, se você leu. Eu acredito que se você está até agora aqui, você já leu. Quero saber as suas impressões. Quantas estrelas você deu para esse livro também, tá bom? Se inscreve no canal se você não é inscrito e curte o vídeo também. Eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Fui!